Eu chamo-me Sional Sérgio Moiano, sou o líder do programa de café, de produção de café do Parque Nacional da Gorongosa. Sou natural da província de Nampula, concretamente no distrito de Mussuril, um local turístico muito bonito. E estou cá na Gorongosa aproximadamente há 10 anos. Fui o primeiro quando entrei para iniciar com o programa de café, produção de café. Eu faço a gerência do programa de produção. Sou o supervisor líder do programa de café do Parque Nacional da Gorongosa, nas 3 comunidades em que o parque está a produzir café, que é Canda, Tambarara e Santungira. E também com a responsabilidade de fazer os planos, relatórios, a gestão da qualidade do café desde a colheita até aos testes de degustação do café da Gorongosa. Eu nasci no norte do país, na província de Nampula. Em que ano nasceu? Nasci em 23 de novembro de 1986. Saio do distrito onde eu nasci, em Mussuril, para a ilha de Moçambique, onde mudei por trabalho dos meus pais. E depois, de seguida disso, da ilha de Moçambique, saímos para a cidade de Nampula, que fiquei lá em torno de mais ou menos um ano. E em 99 mudei para a cidade de Maputo, por causa da escola. E não só porque eu amava futebol e saí em procura de espaços. Eu jogava num clube denominado Benfica de Angós. E por amante de futebol, eu saí à procura de um espaço na cidade de Maputo. E de facto saí, fiz o futebol iniciado, escola iniciada no Clube de Ferroviário de Maputo. Mas por vários motivos, uma lesão que eu tive e também porque meu pai não aprovava que eu jogasse futebol, queria que eu fosse à escola. E por isso eu fui fazer um curso em que, em primeira opção, eu coloquei o desenho, porque eu gosto muito de desenhar, gosto de brincar com lápis, tinta, mas por várias opções eu não consegui passar pela primeira opção. Talvez tinha melhores lá que eu, não fiquei triste, porque me optei em fazer agronomia e mesmo assim eu ainda jogava futebol amador e talvez joguei também um pouco na acadêmica. E depois disso, da minha formação em escola agrária básica, saio de Maputo para a província de Manica, onde fiz Instituto Agrário de Chimoio, e depois lá engrenei-me ao trabalho. Vários outros trabalhos que eu tive antes de chegar a Gorongosa. E pelo sonho que eu tinha, pela paixão que eu tinha, que eu via na televisão, do parque, optei em concorrer a uma vaga ao Parque Nacional da Gorongosa. Foi em 2012, eu não consegui passar, mas em 2013, final de 2013, eu fiz uma entrevista, consegui passar em 2014, recordo-me da data, foi dia 7 de junho de 2014 que eu comecei a trabalhar no Parque Nacional da Gorongosa. Então, eu fui contratado não para trabalhar com café, mas era mais para trabalho na zona Tampão, na comunidade de vinho, em Nhamatanda, com tanques piscícolas, peixes, produção de peixe e também produção de hortícola. Mas porque eu não falava muito bem inglês, é uma história que eu gosto muito de contar, que torna-me um trajeto de talvez ser o primeiro moçambicano tendo uma experiência com café que eu tenho e que sinto que consigo responder a alguma necessidade neste âmbito. Então, apareceu um senhor que eu considero que o que eu sei hoje aprendi com ele, o Quinten, que foi a pessoa que eu bebi toda a experiência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho com o café. Quando conheci o Sr. Quinten, ele chegou na sala, nós estávamos sentados numa entrevista, numa conversa com os outros gestores. Ele perguntou quem queria provar o café, ou quem quiser tomar café, mas eu percebi, ele perguntou quem queria trabalhar com café. Então eu percebi como se ele perguntasse quem quer tomar o café. Eu levantei minha mão, dali entrei no carro e percorri um pouco mais de 28 quilômetros, e 28, depois mais as 60, 28, 78 quilômetros mais ou menos isso. Chego à Serra da Gorongosa sem me perceber de nada o que estava a acontecer. Então é aqui que vamos trabalhar, eu mal falava inglês,
Sorte tinha um colega que traduziu e eu fiquei assim sabendo que eu ia trabalhar com café na Serra da Gorongosa. Então fiquei com receio no primeiro pelo historial que tem a Serra da Gorongosa, por ser um local de conflito militar. E na altura, em 2014, esse já era o centro do conflito militar na Gorongosa, não dizer talvez no país, que enfraqueceu muito a comunidade da vila, da Serra, assim também como Moçambique. Então, comecei a trabalhar com café e hoje estou aqui. Tive uma formação no Zimbábue, uma troca de experiência no Zimbábue, em 2015, 2016. 2017, 2018 fui ao Brasil, fiz pequenos treinamentos, formações em matéria de produção de café, as mudas, a condução da cultura, degustação, modo de preparo de café, controle de qualidade. E foi uma experiência muito grande, olhando que nós temos como Brasil o maior produtor e conhecimento da cultura do café. Então, foi assim como eu adquiri conhecimento e não também com essa parceria que tem a Moçambique, Portugal e Brasil, a cooperação trilateral. Fiz a minha formação, sou licenciado em ensino de geografia e neste momento sou o supervisor líder do programa do café do Parque Nacional da Gorongosa. É um orgulho muito grande e espero ainda aprender muito mais desta cultura que eu considero minha segunda paixão depois da minha família. Note que eu cheguei aqui por acidente, mas hoje já é minha segunda paixão e amo muito trabalhar com essa cultura. Não, até as pessoas até ficam um pouco chateadas comigo porque quando estamos a conversar, se eu falo de café, eu não paro mais. Eu não consigo ficar um dia sem provar o café, não consigo um dia conversar de qualquer que seja a conversa e não falar do café. É uma paixão que eu tenho e gosto de perder meu tempo conversando, lendo, pesquisando a cultura do café. Depois de sair da formação em agronomia, fez o quê? Eu quando termino o Instituto Agrário de Chimoio, que é um curso técnico de agronomia, eu fui trabalhar num programa de combate à erosão do rio Buzi. Então era um dever de reflorestamento e combate à erosão com uso de bambus e assim também como mangás. Então foi um trabalho muito bonito que eu fiz lá. E depois disso também fui para Del Sofala, onde foi não bem muito trabalho, mas foi um estágio que eu fiz lá, que foi também muito produtivo, em que aprendi muito a produção, vamos dizer, agricultura biológica, uso de pesticidas biológicos para combate a algumas doenças, pragas, fertilizantes orgânicos e todos os outros processos também, assim como a produção da moringa. Então foi algo muito bonito que eu vi lá. Depois disso eu venho a Gorongosa e trabalhar com café até hoje. Eu já sabia que existia o Parque Nacional da Gorongosa? Sim, eu já sabia, porque nós já assistíamos em televisões, ouvíamos também, porque eu na altura vivia em Nhamatanda, meu pai trabalhava em Nhamatanda lá, e já Nhamatanda faz parte da zona tampão do Parque da Gorongosa, então eu já sabia o que é o parque. Também em alguns momentos, na altura o administrador Magura agora foi o meu professor no IAC, e em algum momento tínhamos esses intercâmbios, a visitar o parque, perceber como é que é o trabalho da conservação, o trabalho do parque, o parque tem feito. Então isso foi uma das coisas que me motivou também a abraçar esta causa. O parque veio a ser uma coisa muito diferente daquilo que o senhor imaginava que era? O parque veio a ser diferente porque quando eu concorri a primeira vez, o parque não trabalhava com agricultura. Então, quando vi concorrer pela segunda vez, aí eu já tive um conhecimento de que será introduzido um projeto de produção de agricultura na zona tampão para que as populações não entrem ou saibam ter um rendimento, produção para rendimento, para que não destruam o meio ambiente ou a caça furtiva. Então, eu já tinha esse conhecimento nessa altura e foi por isso que eu tive certeza que desta segunda vez eu não falharia e estou aqui. E esse primeiro projeto chega lá, era um primeiro projeto de piscinas para piscicultura? Sim, logo que eu entrei, eu trabalhei com tanques, produção de peixe, piscicultura,
e também com produção de hortícolas. Tínhamos lá sistema de irrigação, gota a gota, para treinar os pequenos produtores para a produção de hortícolas. Como é que se organiza o parque nesta parte, quer dizer, a parte protegida, a parte de que área tampão? Sim, nós temos o rio no Chitengo, tem um rio lá, eu acho que neste momento não tem aqui, não passa, mas parece ser o Pungue. Então este rio, a parte depois do parque, depois de atravessarmos o rio, é a zona tampão do Parque Nacional da Gorongosa. Então, estes estão mais próximos da entrada ao parque e poderão ser vulneráveis à caça furtiva. Então, esse foi um programa para ajudar aquelas comunidades a várias outras formas de produzir, de sustentabilidade, para que não se destrua o meio ambiente, queimada descontrolada e a caça furtiva. Então, foi mais ou menos este envolvimento que foi feito na altura. E quando chega e lhe informam em que consiste o projeto, havia mais projetos, porque falou de piscicultura, falou também de hortícolas, era o mesmo projeto? O projeto era o mesmo, era apoio às comunidades na zona tampão do Parque Nacional da Gorongosa, onde tínhamos lá hortícolas, tínhamos também alguns cereais, estou a falar de milho, e também tínhamos também os tanques piscícolas, que era a produzir. E também introduzimos um programa de produção de alguns animais de pequeno porte para que a comunidade residente naquela zona tampão não entrasse no parque e assim fosse ao uso da caça furtiva. Principalmente a este ponto de eles não se envolverem na caça furtiva e também assim não se encontrarem com aquilo que é o homem animal, vamos dizer, a destruição ou aquele conflito que possa ter. Então, basicamente, nosso trabalho era ajudar as comunidades que estão lá para sair de pequena produção para grandes produções, o uso sustentável das águas, dos recursos hídricos que tem lá, que tem o rio Pungue, e outros sistemas em que é possível produzir, que a comunidade não pense fazer a caça, mas que possa produzir e ter um rendimento que possa levar a sua vida de forma mais diferente em vez de envolver a caça furtiva, porque alguma vez as mesmas comunidades poderão ter problemas com os animais que lá existem. Eu recordo que éramos um grupo de 6, que fomos os primeiros pilotos no programa de agricultura sustentável na zona tampão do Parque Nacional da Gorongosa. E mesmo o café estava junto deste grupo de programas, mas que na altura o café somente foi produzido, ou é produzido até neste momento só na Serra da Gorongosa. Então, porque a Serra da Gorongosa é mais, vamos dizer, aqui nascem muitos rios que desagam no Lago Rema, e o Lago Rema é o coração do parque. Então, para termos o Lago Rema com um sistema hídrico funcional, precisamos conservar a Serra da Gorongosa. Então, a água vai para lá e os animais vão beber água, e também temos que treinar estas populações que vivem na zona tampão, o uso sustentável desses recursos, e também para preservar aquilo que são os animais que nós temos, que produzindo culturas diversas e criação de pequenos portos de animais para a sua sustentabilidade e não se envolver em caça furtiva. Qual é o procedimento e que iniciativas tomam para fazer essa preservação? O que nós temos feito primeiro, criarmos um programa de reflorestamento na Serra da Gorongosa, que é o local onde nos dá a ligação dos rios que nascem aqui, que desaguam no Lago Rema. Então, primeiro é fazer este reflorestamento aqui, repor as árvores que já existiam aqui há muito tempo, e depois voltar ao uso sustentável desses recursos, do recurso hídrico, que é explicar às comunidades como usar aquela água em períodos de irrigação que a cultura exige a rega. Então, estes são as coisas que nós temos treinado este produtor, e também eu já vinha com uma experiência de uso em sistemas sintrópicos, que é o consórcio de culturas, com algumas espécies que sejam arbóreas. Então foi o sistema que introduzimos no parque, e hoje está a resultar grandes esforços, e também nos traz bons resultados. Então este é o nosso desafio, que nós estamos aqui empenhados em fazer para ajudar as comunidades da Serra da Gorongosa, as comunidades da zona tampão do parque, porque este é o nosso objetivo, e também com este objetivo alcançar aquilo que é o reflorestamento, alcançar aquilo que é melhoramento
da biodiversidade que nós temos aqui, e depois disso também termos aquilo que é o parque e os animais que lá tem. Nós temos um lema, trabalhamos de mão a mão com os produtores, com as comunidades. Isso mostra a transferência que o Parque Nacional da Gorongosa tem, que nós não fazemos nada sem intervenção da comunidade, porque realmente eles é que fazem esse trabalho, junto com o nosso apoio, e nós conversamos e encontramos soluções que sejam viáveis para o parque, assim como para a comunidade e em torno da conservação e do meio ambiente. Então, as comunidades plantam árvores e o parque também ajuda em algumas sementes, em sistemas de irrigação, assistência técnica para garantir a produção e a produtividade, melhorando a modo de vida. E o parque também tem um programa de compra, treinamento desse material que as comunidades produzem. Então, esta parceria torna as comunidades sustentáveis e com um olho mais alargado para a conservação. Nós aqui estamos um pouco mais de 918, mais ou menos isso, de altitude, mas a Serra da Gorongosa, o parque na Serra da Gorongosa inicia a 700 metros e vai até os 1863 centímetros. Portanto, estamos na área Estamos protegida. numa área protegida, sim. Esta iniciativa do café, quando é que surge, em que ano mais ou menos, e explica um bocadinho como é que se inserta nesse programa de reflorestação e de valorização para as comunidades? O programa de café inicia com uma pesquisa em 2012 com o diretor Marcos Talma e o atual administrador agora, Pedro Magura. Então, que durante as suas pesquisas foi possível notar algumas espécies semelhantes ao café e e as condições também que aqui temos. É possível produzir o café, principalmente o café arábica, que é o café mais comercializado no mundo. Então, com essa iniciativa, o senhor administrador trouxe algumas plantas, foram 12 plantas espalhadas por alturas diferentes, para a formação de testes e para a avaliação desses genótipos. E conseguimos perceber que era possível produzir café, e foi na altura em que se contratou o especialista de café, o Sr. Quinter, que deu continuidade começou a expandir a produção de café na Serra da Gorongosa. Foi assim como introduziu-se o café, e olhando que o café arábica é aceitável produzir em um sistema de sombreamento, que é uma cultura que fizemos alguns testes com a cooperação trilateral, Moçambique, Portugal e Brasil. Notou-se que o nosso café tem mais qualidade quando é sombreado a 60% de sombra e com uma porcentagem de 40% de redução solar. Então, isto dá-nos a saber que é possível produzirmos café sombreado. Então, as comunidades ganham com a produção de café, e também estaremos a trazer de volta aquilo que é o reflorestamento, aquilo que é o ambiente que já esteve aqui há alguns anos atrás. Quando introduzimos o café, foi um grande desafio a introdução do café aqui na Serra da Gorongosa, porque realmente as comunidades não aceitavam produzir café. Note que quando iniciamos a produção de café, somente tínhamos em torno de 4 a 8 produtores, e foi um trabalho muito grande convencer aos produtores, mostrar que é possível com o café ganhar. Eles simplesmente não aceitavam produzir café porque não conheciam o café, desconheciam a cultura do café, então eles não queriam produzir café porque somente queriam produzir batata, o milho, feijões e outras culturas que pudesse render por curto tempo, porque só explicarmos que o café leva em torno de 3, 4 anos para a sua produção, então já criava uma fraqueza nestes produtores. Então foi num grande desafio tivemos aqui alguns voluntários, que foram eles que iniciaram com o programa, produzir. Só depois destes começarem a ter algum rendimento é que começaram a aparecer alguns pequenos outros produtores. Começamos a subir para os 18 produtores, e hoje estamos a falar em torno de mais ou menos um pouco aos 1000 produtores que nós temos no café. Nós temos aqui esta lista, não essa, temos várias outras. Em cada zona temos um rastreio, em cada técnico trabalha com um grupo de produtores. Então estes são os produtores que neste momento estão a fazer a colheita de café. E temos aqui a informação, a certificação, que este aqui é o café orgânico. Temos um café que não é
que nós neste momento não abrangimos todo o café. Temos uma área que está em período de conversão e tem uma que ainda estamos em processo de introdução à conversão. Então este é o café que já está a nível da conversão, que não é feito uso de nenhum inorgânico. Então esta é a lista dos produtores e o código de cada produtor que está a fazer a entrega do café, onde podemos também ver estes livros, que quando o produtor traz o café, nós olhamos o nome, a zona que o produtor está e o código do produtor. Então, nós colocamos aqui, neste recibo de fruto, o código do produtor que está a entregar o café, o nome, a quantidade de café que ele trouxe e uma página, uma folha fica com o produtor e outro químico aqui, a cópia fica aqui. Então, o produtor tem uma pasta onde guarda os seus documentos e depois, no final de cada época de colheita, faz-se o pagamento do café. Então, o produtor tem o seu controle, nós também temos um controle. Este rastreio ajuda-nos não só a perceber a quantidade de café que o produtor está a trazer, mas também ajuda-nos a perceber o tipo de café que o produtor trouxe, em que altitude esse café estava situado, em que tipo ou manejo de cultivo esteve, se esteve consórcio com piripi, se esteve em consórcio com banana, ou não tinha outra cultura, era só o café. Então, é possível rastrear com base nisso e também perceber qual é a variedade ou genótipo que este café trouxe. Nós temos aqui, neste momento, duas que estamos a produzir em torno comercial, mas temos 7 que em testes. Então, essas duas são as que nós temos nesse registro e o supervisor assina confirmando que recebeu o café. Depois disso, temos outros livros que acompanham este código de entrega para o processamento, para percebermos que tipo de processamento foi feito e de que produtor foi feito este processamento. Então, a mesma coisa também acontece depois do processamento, na secagem, e também temos um guião de transporte até o processamento, até a degustação. Então, na degustação, podemos perceber que temos o café que não está muito bem. Talvez esta junção a um café que estava meio fora daquilo que é o padrão de qualidade que nós queremos. Então, nós vamos rastrear o café, quantos cafés de cada produtor trouxeram naquele dia e vamos separar cada produtor e vamos avaliar produtor por produtor e aí descobrimos qual foi o produtor que nos trouxe um café que talvez se adeque a uma qualidade não recomendada naquele momento. E este café nós não descartamos, colocamos por parte para fazer um processo separado. E depois podemos usar este café para fazer blends ou então para fazer uma mistura de agregar valor a um outro café. Estas pessoas que estão aqui atrás estão a trazer café? Estes são produtores, alguns deles são trabalhadores. São trabalhadores porque temos campos de produção da Gorongosa, do parque, que é mais para treinamentos, que é mais para trazer os produtores perceberem como é que se faz o processo da cultura do café. E alguns deles são produtores, sim, trazem produtores, nós registramos, como estamos a fazer aqui agora. Esse é o de um produtor, trouxe o café dele, registramos e tem aqui o nome. Aquela mãe com os bebés traz o café e depois o que é que acontece? Ela traz o café, vem para aqui. Eu vou pesar o café que ela trouxe e vou procurar o nome dela aqui, encontro o nome e procuro o código. Registro aqui o código, vou colocar o nome dela, onde ela está, a localização, a data que ela entregou, a hora que ela entregou, a quantidade e o valor previsto que ela irá receber. Previsto porque nós não pagamos na altura da entrega do café, porque às vezes alguém pode trazer 1 quilo, 2, então seria um pouco moroso entregar ou não ser sustentável entregar um valor inferior aos produtores. Então eles acumulam os seus recibos e recebem. Então depois disso eu vou tirar este papel, eu fico com este químico e este produtor leva consigo. Então no momento do pagamento o produtor vai trazer-me este documento e eu também tenho este controle e também temos outros rastreios que fazemos. Sempre que tiver um café, eles trazem o café. Vocês estão sempre cá para receber? Sim, sim. Nós, desde o processo de abril, porque a colheita aqui na Serra tem variações diferentes por causa da altitude, porque nós produzimos em altitude diferente e em cada altitude também tem variação de clima e também da precipitação. Então, nós começamos a colher café em abril e terminamos um pouco bem em torno de outubro. Então, neste momento estamos a terminar a colheita do café, provavelmente até o final deste mês vamos terminar a colheita do café e fazer os pagamentos dos produtores. Então, os produtores podem trazer café sempre que eles tiverem e a quantidade que eles tiverem. Se os primeiros voluntários foi mais difícil convencê-los, não é? Como é que os convenceram, afinal?
Eles já eram voluntários, produziam só árvores florestais nativas, porque eles achavam, ou estavam engajados no programa, no programa de reflorestamento, sim. Então, foi esses primeiros que começaram a produzir café e com base nestes eles conseguiram ver o ganho que eles estavam a ter, não só com o café, porque na altura o café não estava a produzir, mas tinha trabalhos como no viveiro, plantio, limpezas, a colheita do café que já estava aqui no campo de demonstração e não só, também com outros insumos, por exemplo, materiais de limpeza, vamos dizer, as enxadas, bembas, semente de milho, feijão, piripiri e outras culturas que a Gorongosa apoia para que se faça, para que possa intercalar com o café, para que espere a produção do café iniciar, que começa um pouco mais tarde, 3 a 4 anos de 3 a 4 anos. Então, todo este processo aqui é feito um sistema agroflorestal, que nós designamos de agricultura sintrópica, que é baseado entre o café. Mais ou menos no hectare nós temos 3.300 plantas de café e um pouco mais de 100 plantas de espécies florestais nativas. E intercalamos também nas linhas várias culturas, como piripiri, feijão, milho, hortícolas e outras que o produtor ou que naquela região possa produzir. Tem a noção de quantas famílias neste momento estão envolvidas nestes produtores? Não, nós temos agora um grupo, temos aqui um grupo da MUVA, que está a fazer esse trabalho, que vai ajudar não só a perceber e também para ver qual é o impacto que este valor que o produtor recebe, como é que é dividido na família, como é que é gerido. Então está a ser feito neste momento, temos uma parceria que está a fazer a MUVA com o Parque Nacional da Gorongosa. Nós sentimos alguma mudança. Eu recordo quando eu cheguei na Serra da Gorongosa, aí embaixo, na zona de Nhancuco, nós tínhamos em torno de 2, 3 barracas, vou dizer, talvez lojas, pequenos shops. Mas hoje já temos muito, já tem pessoas que já compraram moto, tem pessoas que já colocam seus filhos na escola e mesmo a escola que está em Nhancuco, às vezes aparece dizer que na introdução do programa de café, algumas mães já conseguem colocar os seus filhos na escola. É o depoimento que estamos sempre a ouvir com os produtores e produtoras de café que estão envolvidos neste programa da Gorongosa. Isso faz ainda aumentar mais a sua paixão pelo café? Muito, muito. Eu disse que eu tenho o café como segunda paixão. Então, cada dia que passa eu vejo estas famílias envolvidas na produção de café, vejo o café a ser expandido para várias zonas. Então eu fico muito feliz, mas muito feliz que se eu pudesse mostrar o meu sorriso, talvez eu estaria a desenhar aqui um 90 de sorriso. Então estou muito feliz e consigo perceber que com esta cultura, com a entrada com o parque, há uma grande mudança nas comunidades que estão a produzir café e não só aqueles que estão ao redor dos que estão a produzir café. Estamos a 900 metros, sim. A partir de 700 para cima é área reservada, é onde está plantado o café. Sim. E as comunidades imitam com apoio em outras áreas a cultura do café, ou por enquanto é controlado e feito só na reserva? Neste momento, nós temos café um pouco mais abaixo de 700. Me referi que foi mais por causa da situação política militar que teve o seu epicentro aqui na Gorongosa, na Serra da Gorongosa. Então, este foi o que nos fez começar o café um pouco mais dos 640 metros. Mas nós colocamos o café acima de 700 porque é a zona ideal para a produção do café arábica. Mas também estamos com o propósito de introdução de café Conilon, que recebemos agora sementes para a formação de testes para as zonas um pouco mais baixas, para que estas comunidades estão de 600 metros, 700 naquele redor, não sofram impacto nas mudanças climáticas no uso do café arábica, porque o arábica temos que começar mais ou menos a 850, 900 até mais ou menos 1200, teremos uma zona ideal para a produção de café. Então, para efeitos das mudanças climáticas, nós estamos a introduzir culturas que sejam mais resistentes, assim também como temos variedades também a testar, que é a caua, a catuai amarela, a catuai vermelho, a arara, que são culturas que estão um pouco também
resistentes, queremos perceber até que ponto estas culturas possam ser resistentes para a introdução destas culturas um pouco mais abaixo daquilo que é o 850 até os 700. Para vermos que estas comunidades, todas as comunidades estejam engajadas ou englobadas na produção de café e na mudança das suas vidas. O mais pequeno do seu produtor, quanto é que consegue trazer de café por ano? Neste momento, nós podíamos dizer que neste ano são os produtores que estão na primeira fase de colheita, que é o terceiro ano deles. Então, mais ou menos em torno de, vamos dizer, nem todos têm 1 hectare. Eles variam de 200 plantas até as 10 mil plantas de café, depende do produtor. Então, vamos dizer, o produtor com mais ou menos 200 plantas, ele pode conseguir, em uma planta de café, poderá conseguir um pouco mais de 200 gramas, 300 gramas. Dificilmente chegará a 500 porque está no início da produção. Então, o café ainda ele vai colher muito pouco café, mas no ano seguinte, que já começa a colheita ou o pico da sua produção, ele pode nos trazer mais ou menos em cada planta em torno de 2, 3 quilos de café. E eles têm paciência para esperar os 3 anos? Eles agora têm. No início era muito difícil, que não conseguíamos nós mesmos gerirmos o programa, porque era difícil eles conseguirem esperar este tempo. Por isso, a introdução dos sistemas agroflorestais, que é o café, e com outras culturas de rendimento, assim como culturas que já vinham praticando, como feijões e milho, e culturas, vamos dizer, as hortícolas. Então, com este sistema introduzido, os produtores ficaram mais felizes porque não precisavam esperar 3 anos para colher. Eles já tinham colheita, ou já podiam colher todos os meses, podiam ter alguma coisa para vender na sua machama, como ananás, banana, feijões, milho, piripiri, tomate, cebola e outras culturas. Mas o parque não organiza essas produções, portanto, é preciso explicar o que é que faz, dá apoio para eles fazerem essas produções? Sim, o parque tem sementes, fornece as sementes, fornece as mudas, fornecendo as sementes de milho, feijão e as hortícolas, os produtores vão produzir com a assistência técnica, porque o parque tem alguns técnicos, temos em torno de 7 técnicos formados e capacidade também para a cultura de café e outras culturas, não só produção de mel também. Então, tudo isso aqui envolve, fornecemos a estes produtores, os técnicos estão lá a assistir, o produtor vai ter maior rendimento com as culturas intercalares, depois de 3, 4 anos vai começar a colher o café e assim eles vão ter uma rotação de cultura ano após ano. Como é a fixação do preço do café? Nós avaliamos o preço internacional. Nós realmente não nos focamos em tudo que é o mercado. Nós temos já alguém que neste momento é a Sofia, que ela trabalha mais com a avaliação dos preços de mercados fora e com isso ditamos o preço aos produtores. Então, continua a ter formação? Continuamos sim a ter formações. Temos várias formações ainda previstas por acontecer com o programa. Este ano tivemos uma formação agora com a equipa trilateral, através do professor Fábio Partelli e professora Ana Ribeiro, que vieram cá. Formação de controle de qualidade, por exemplo, que foi o que nós tivemos agora, como controlar nossa secagem e o nível de secagem, como agregar o valor, as experimentações de café. Então, estamos a ter vários treinamentos, assim como formações. Olha, temos alguns colegas técnicos de café que estão agora a fazer uma formação que o parque está a financiar, que é a licenciatura, outros estão a fazer o mestrado. Então, há vários pacotes que o parque engloba para que haja bagagem técnica e científica para os técnicos, assim como a equipe da comunidade. E participa na avaliação, no debate, nas escolhas que são feitas aqui com essas equipas? Eu conheço algumas, da Universidade de Lisboa, do Brasil. Como é que isso é feito? Realmente, eu fui vamos dizer, não primeiro, talvez um dos primeiros a receber este pacote de treinamento no Brasil. Foi com a avaliação da cooperação. E recordo-me que que quem pegou, tem uma foto que levei o acordo aprovado pela UFSC, eu com o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem que nos mandar essa foto.
posso mandar. Então, lá com a professora Ana Ribeiro e o professor Fábio Partel. Então, eu fui ao Brasil, tive essas informações, voltei, graças a tive uma bolsa de estudo, fiz a minha licenciatura, terminei e agora estamos aqui a trabalhar com previsão de ainda mais um mestrado e não só formações de curto prazo, que é em questão de qualidade. Temos uma viagem já um pouco mais marcada, que seria para esse ano, não foi possível por causa das eleições no Brasil, mas estamos marcada para a próxima ano, se tudo correr bem, para avaliarmos a pós-colheita, como é que é feito o tratamento do café, depois de colher, quais são os processos que podemos agregar valor. A sua experiência, a sua informação, aquilo, como é que passa para a equipa científica? O que eu tenho feito, eu recebo vários estudantes que vêm da cooperação e quando eu recebo, eles vêm com uma pesquisa já desenhada e eu vou ajudando junto com a equipe técnica, porque eu também em algum período tenho dado alguns treinamentos à equipe do café, os técnicos, aquilo que eu vi no Brasil, o que eu vi no Zimbábue, aquilo que eu aprendi todos os 10 anos que eu estou a trabalhar com o café. Então é o que eu tenho feito aos supervisores, à equipe técnica e também aos estudantes que vêm de pesquisa, dar um acompanhamento e perceber até que ponto esta pesquisa dele poderá ajudar-nos. Como eu já disse, tem uma pesquisa que ajudou-nos muito, que foi o nível de sombreamento no café, que agrega alguma qualidade no nosso café. E graças agora estamos a fazer um manual, um livro, em que eu faço o primeiro draft e envio para correções para o professor Fábio Partel e uma equipe que está na gestão do programa no Departamento de Desenvolvimento Sustentável. Junto também com o professor Fábio Partel e a doutora Ana Ribeiro, estão a fazer esse trabalho de correção para vermos se podemos ter este manual que vai de produção de café na Gorongosa. Como é que é feito o café a nossa maneira, como é que é feito o café com nossos exemplos, nossas práticas. Então, estamos a desenhar, estamos a fazer agora os últimos 2 capítulos, para ver se podemos terminar. Não só, a minha monografia também de defesa baseou-se um pouco no café, que foi o impacto da produção do café para o reflorestamento. Então, o que é que o café está a trazer para o reflorestamento? Será que está a ajudar ou não? Eu fiz essa monografia e a mesma monografia também, uma parte será usada para fazer base neste manual. No ano passado nós produzimos já um pouco mais de 150 toneladas de café, este fruto, mas para eu ter 1 quilo deste café aqui, eu preciso em torno de mais de 6 quilos deste, 7 quilos, vai dependendo do tamanho deste café. Então, eu tenho este café, que é da cereja do café. Então, este tivemos em torno de um pouco mais de 130, 150 toneladas de café e conseguimos ter um pouco mais de 18 toneladas de café verde pronto para a tora. Nós escolhemos o café tem que estar todo, talvez, não sei se vermelho, né? Tem que estar todo vermelho, toda a ponta está vermelho e uma das indicações que o café já está pronto, basta tocar o café na planta, ele cai, ele é fácil tirar. Então esse café já está pronto e depois levamos já uma máquina que é despulpadora, desmoceladora, depende. Mas quando iniciamos a produzir café, recordo-me que nós fazíamos todo o processo à mão, nós tirávamos assim. Então, só depois de terminarmos todo o conflito, começamos já a usar as máquinas, começamos aqui. Então, este aqui é o processo que acontece na máquina, tira essa casca, mas depois o café fica meio escorregadio. Então, este processo, para tirar esta mucilagem, também denomina-se de desmucilagem. Vamos desmucilar, tiramos já a mucilagem do café, o café vai ficar um pouco mais rígido como este aqui. Então, este vai secar a um torno mais ou menos de 12 a 11% de umidade. E depois levamos já um repouso, em torno de 30 a 60 dias, deixamos para avaliarmos o nível de queda e subida da umidade. Se o café ficar controlado no armazém, levamos já processamento seco, que consiste em retirar esta pequena película e ficamos com o café verde, que é também café ouro, o ouro verde. Então, este ouro verde é também dividido em grades. Tem tamanhos diferentes, temos 19, 18, 17, 16, 15 e temos o café que nós chamamos de carcolito, que é o café mais ondulado. Então todo esse café é processado inicialmente consoante os grades.
Então, eu vou torar o café, porque se eu levo esse café 17 e vou torar com um café um pouco mais de 15, 14, os tamanhos são diferentes, aquele primeiro pode queimar e vou estragar a minha qualidade. Então eu tenho que separar, depois posso torar e depois da tora, se eu quiser juntar, aí sim posso juntar, porque a moagem não vai dificultar ou não vai retirar a qualidade do meu café. Então, eu vou depois de ter essa aqui, posso torar, mas antes da tora eu tenho que fazer uma seleção, avaliar o café. Em um saco posso selecionar, ou um enlote, vou selecionar o café, um pouco mais de 500 gramas, ou 250 gramas, vai depender daquela avaliação que eu quero fazer. Coloco, temos um laboratório, eu acho que teremos a oportunidade de visitar o laboratório, onde avaliamos o café consoante a qualidade física. E depois disso, nós toramos aquele café e procuramos avaliar o CTN. O CTN que é avaliarmos a cor que o café tem em relação ao nível de torra. Então, quando encontramos um nível de torra que achamos que é suficiente, que é boa para nós levamos aquele café, que nós estamos a falar um pouco mais de 120, que nós já avaliamos, que achamos que esse café já está bom podemos agregar, ter um aroma, o corpo, a densidade do café, né? Sentirmos como é que realmente a que este café se parece. Então nós levamos o café, provamos, degustamos o café várias vezes, temos um grupo, fomos treinados pela Nespresso e também tive a oportunidade de fazer o mesmo treinamento no Brasil, na Grande Vitória. Então degustamos junto com os colegas e testamos o café, achamos que esse café passa. Se o café não passa, nós avaliamos o café em outros blends, outras misturas, para agregar um valor que aquele café não tenha que o outro precise. Então, depois disso, aí sim nós validamos o café e podemos passar, mas tiramos já uma quantidade, 200 gramas, e guardamos com todo o rastreio feito e podemos vender o nosso café. Então, se o café chegar lá com um problema de contaminação ou um problema de qualidade, nós pegamos o lote que nós guardamos, as gramas que nós guardamos, e avaliamos se tem mesmo com o que eles receberam lá. Caso contrário, o problema não foi nosso na produção, talvez foi no longo transporte ou como foi feito o armazenamento na chegada. Então, todo esse processo é feito com maior carinho, muito amor e muita paixão. É uma traçabilidade para saber de onde que saiu, qual foi o produtor até o fim. Sim. Começa nestes livros e termina nos outros livros que estão lá em frente. Em relação aos solos, a cultura do café, não sei se provoca algum desgaste, tal, como é que fertilizam, qual é o procedimento para... Vi que tinham aí que produzem café orgânico, qual é o procedimento, como é que... Neste momento nós temos dois padrões, em que estamos a fazer, estamos a fazer a conversão para orgânico e outra estamos já a usar os fertilizantes, o NPK e alguns micronutrientes. E temos alguns que nós usamos já o composto, que é a primeira casca mesmo do café, o estérico bovino, resto de palhas e comida. Nós tivemos esse treinamento com a equipe da Nespresso. Tivemos também esse treinamento no processo de produção orgânica com a equipe da cooperação. E esse processo também é feito pelos técnicos, e os técnicos passam aos produtores, e os produtores começam agora a produzir o seu composto para colocar nos seus campos. E realmente toda a cultura que nós colocamos no solo, para a formação do grau, formação de flor, formação daquilo que é o rendimento da própria planta, ele desgasta, tira alguma porcentagem de nitrogênio no solo. Então temos que voltar a repor. Então no café nós tiramos com a casca e depois nós deixamos a casca um pouco, um período de poesia para ver se diminuiu a polpa, para que a polpa é um pouco mais, na sua fase de fermentação é um pouco mais ácida, poderá estragar o nosso solo e também poderá contaminar o solo, mas também como pode queimar a própria planta. Então nós deixamos um período que a planta, como podemos ver, aquela que está aí, ela fica aí por um período até terminarmos a colheita. Depois daqui nós colocamos no campo, espalhamos no campo, ao redor das plantas, que vamos desenvolver uma parte do nitrogênio que a planta tirou do solo na formação dos frutos. Então é o que nós temos feito, alguns treinamentos, temos feito bocage, temos feito compostos, estamos em cada período novos treinamentos,
novas formas de pesquisar novas formas para encontrarmos soluções viáveis para a produção orgânica ou composto. Estamos também agora a pensar na aplicação de pó de rocha, que agora estamos a olhar um pouco o Brasil. Recordo desde o ano passado até este ano discussões várias, introdução de pó de rocha para melhorar os solos. Então, são várias coisas que estamos a tentar fazer e encontrar soluções viáveis para que a nossa produção torne-se 100% orgânica. Se a comunidade compreende toda a complexidade disto e se poderíamos dizer que parte da comunidade já tem interiorizado alguns conhecimentos técnicos. Sim, nós temos, neste momento, 11, nós chamamos de agentes comunitários da comunidade. São locais, nasceram aqui na Serra da Gorongosa. São estes que nós puxamos, damos um treinamento, fazem várias visitas fora, uma troca de experiência, e os mesmos ajudam, porque eles estão residentes aqui, então já há uma aproximação entre a comunidade e eles que estão aqui, então é fácil ter este ensinamento. Então, há sempre introdução de uma fase. Por exemplo, entramos numa fase da colheita, por exemplo, agora vamos terminar a colheita, vamos entrar na produção de mudas. Nós chamamos uma equipe desses agentes comunitários e alguma parte dos produtores, e não só, produtores que ainda não tenham café, que possam interessar-se com café. Chamamos, explicamos como é que se produz a muda, como colocar a semente, como tratar a planta, até que a planta complete o ciclo ou estágio no viveiro. Depois, quando entramos na fase de plantio, também voltamos a explicar como é que ela deve plantar, abertura das covas, correção de solo, como fazer o mulching, que é a colocação de capim em volta da planta, para que ela não perca, né, concentre umidade, e depois o capim poderia decompor, ser o estrume, ou uma maneira de adubar. Então, em cada fase que nós entramos, nós treinamos os técnicos, treinamos os agentes comunitários, assim também como os assistentes técnicos e alguns produtores. Então, todo esse trabalho temos feito com os líderes comunitários para que a informação seja mais aceitável e também transparente. Que perspectivas tem para o futuro, para este projeto, para esta iniciativa do parque e da comunidade? Realmente, nós temos vários sonhos e expectativas com este programa. Esperamos atingir maior número de produtores e não só. Esperamos que estes produtores mudem suas vidas com a produção de café, porque foi algo que eu visitei no Brasil. Quando, durante uma de nossas visitas, fomos visitar um local que nos foi dito que seria um local um pouco mais, vamos dizer, que vive na base da agricultura, do café só. Então, não é um povo, vamos dizer, com economia alta, vamos dizer, baixa. Fomos lá visitar, eu fiquei admirado de boca aberta. Se este produtor tem economia baixa, então eu disse para ele: vocês já não viram um produtor com economia baixa. Deviam vir a Moçambique, vermos nossa produção de café e ganharmos estes produtores, ou darmos a mesma capacidade desse produtor, que possa ser igual a esses produtores que vocês têm aqui. Então eu vi um produtor de café que vive com base somente no comércio de café, com base na produção de café, com uma aspiração de felicidade, de alegria, de realizado. Então, este é o meu desejo, esse é o meu sonho, ver esses produtores que estão aqui, ver a comunidade que estão a produzir café, realmente mudarem suas vidas, e eles sentirem realmente que estou a mudar a minha vida por causa da produção do café. Porque tudo aquilo que nós falamos, nós queremos que isso torne-se realidade na vida dessas comunidades. Só assim eles poderão ter certeza de que o que nós estamos a passar, o tempo que eles estão aqui à espera da colheita do café, o que eles estão fazendo com o reflorestamento, o que eles estão a fazer com a preservação da Serra da Gorongosa, realmente lhes traz algum benefício. Então, e acha que vocês vão ter sempre capacidade, se os produtores aumentarem, se a sua produção aumentar, se as suas necessidades aumentarem de apoio, vocês vão ter capacidade de lhes dar resposta? Sim, nós estamos a crescer.
Por isso mesmo que estamos a instalar agora um processamento úmido mais grande. Nós temos este aqui muito pequeno, que achamos que talvez ajude a processar, vamos aí 1,5 toneladas, mas nós estamos a trazer agora uma que vamos processar muito mais que isso. E mesmo a que está na fábrica, nós temos a capacidade de processar 500 kg por hora, nós queremos trazer alguma que possa fazer muito mais que isso. Então, nós olhamos isso pela necessidade que estamos a sentir com as comunidades produtoras de café. Nós iniciamos com Canda, hoje temos Tambarara e Santungira, e provavelmente vamos ter uma outra comunidade que é deste lado, ao lado desta montanha, que é Nhamacongu, ainda continua o reglado de Canda. Então, as pessoas já estão a notar, os produtores estão a ver que com café é possível ter um rendimento diferente, olhando que não precisam comprar semente todo o tempo, não precisam estar a fazer a limpeza em todo o tempo. As limpezas, as sachas ou os amanhos culturais são feitos no primeiro e segundo ano. Depois disso, as plantas cobrem o solo. E quando cobrem o solo, abafam as ervas daninhas. Não tem como essas plantas crescerem, assim vai diminuir o trabalho. Ele vai poder se focar na outra produção, que é feijão, e que é uma cultura que de maior rendimento na Gorongosa. Estamos agora a introduzir o programa de piripiri, eles podem produzir piripiri, assim como hortícolas para... Acha que o piripiri vai ser um bom programa? É uma grande aposta, não é agora? É uma grande aposta, sim. E não só dizer que os produtores vão ganhar com piripiri, mas o piripiri tem um poder de repelir. E nós estamos numa área de conservação. Nós usando o piripiri, estaríamos a repelir aqui são pragas e doenças que não entram no nosso campo de produção de café. Estaríamos ainda a apoiar aquilo que é o programa orgânico. Quem é que anda a discutir isso consigo? É o administrador? Quem é que são as pessoas? É uma discussão que temos feito no departamento, com o diretor, a gestão... Adoro essa discussão, não? Sempre se é para ajudar as comunidades, estamos sempre em prol de apoio. E o sempre... piripiri, quando é que acha que vai começar a arrancar a sério? Neste momento não tenho certeza, talvez ainda estamos a fazer uma avaliação. Temos algumas plantas do outro lado de Tambarara que estamos a avaliar para vermos realmente que variedade pode se enquadrar em que altitude. Qual é a sua impressão do reporte das comunidades em relação a vocês? Nós antes procurávamos ter mais áreas para o parque, porque os produtores não se interessavam com a cultura do café. Hoje há uma luta enorme no viveiro. O produtor chegou, leva a planta e vai plantar sozinho. Já não espera que sejam os técnicos a fazerem esta distribuição. Ele diz, não, eu quero planta. Então, eles produzem, eles levam sozinhos as plantas, já vão plantar, porque já tem uma formação como fazer o alinhamento, como plantar, como abrir as covas. Ele já não espera um técnico chegar, distribuir a planta, ele já leva a planta, porque ele sabe que se eu tenho maior número de planta, maior rendimento eu terei. Então, esta é a luta dos produtores. Nós iniciamos, cada produto tinha 200 plantas, hoje temos produtores com 10.000 plantas. Então, é uma coisa muito grande e esperamos que isso continue assim, que esses produtores sintam realmente valor e que eu sei que ainda vão render com esta produção de café. Acha que isso também alterou a percepção deles em relação ao próprio parque? Sim, muito. Não só, o parque não trabalha só com café, com mel, não também só com agricultura. Temos programa de cinemas móveis, saúde, também, por exemplo, a semana antepassada nós levamos alguns produtores, os líderes para visitarem o parque, fazerem um safari, para perceber realmente o quanto a água que nasce aqui ajuda os animais no Parque Nacional da Gorongosa. Então, todo esse processo eles têm visto, eles trabalham, nós trabalhamos de mão a mão, por isso é um que está, se formos olhar o nosso pacote de café, está escrito lá, nós trabalhamos de mão a mão com o produtor. A ligação é muito mais próxima, nós não fazemos nada sem que discutamos com o produtor. Então, a ideia não é esforçar o produtor a fazer alguma coisa, a ideia é encontrarmos soluções que sejam benéficas para o produtor, para o parque e para o meio ambiente. O que acha que é o Parque da Gorongosa para Moçambique? Como eu disse, eu nasci num local meio turístico, vou não dizer o melhor local a nível de Moçambique. Tem uma praia muito excelente, talvez uma das melhores. Eu saí de lá, fui a Maputo, mas não por causa da escola, mas mais por causa de futebol.
algumas coisas não deram certo, envolvi-me ao café. Então, quando eu termino a escola agrária, eu já conhecia o parque, já sentia quais são os trabalhos que o parque está a fazer. Então, essa foi uma das coisas que me motivou, uma paixão que fez entrar no parque. Ganhei mais motivação quando fui trabalhar na Começanas, que é o projeto Prosa, que era mais recuperação das áreas degradadas, Rio Buzi, plantação de mangás e outras atividades. Então, quando eu percebi que o parque está a fazer trabalho similar, eu voltei a concorrer ao parque, consegui passar e essa foi uma paixão grande que eu preciso fazer parte deste trabalho maravilhoso que o parque está a fazer, que é ajudar as comunidades, que é o reflorestamento. E isso deu-me mais bagagem, principalmente quando houve o IDAI, senti o esforço que o parque entregou a essas comunidades. Então, mostra que o parque está diretamente ligado às comunidades. O parque está diretamente ligado às pessoas que estão ao redor do parque. Então, somos uma família. Então, mesmo quem não esteja trabalhando no parque, faz parte do parque, porque somente de termos um vizinho, quando eu tenho minha casa e tenho o vizinho próximo, eu tenho que tornar aquele vizinho meu próximo, meu amigo, porque se eu torno ele meu inimigo, amanhã eu posso precisar dele e não terei com quem ter ajuda. Então, o parque tem este apoio. Hoje, os maiores fiscais são da Zona Tampão, temos técnicos também que são da Zona Tampão, então há formações várias que acontecem para as comunidades, para as pessoas ou para a população, crianças que estão na Zona Tampão do Parque Santa Cruz. Então, o parque está fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho muito enorme e espero que estes trabalhos somente cresçam e que possam desenvolver não só a Gorongosa, mas também todos os distritos que fazem, que estão ao redor da Gorongosa. Tem que responder em frases muito curtas a duas perguntas. A primeira é: eu ainda não percebi porque é que o café da Gorongosa é o melhor do mundo. É melhor porque nós trabalhamos e é feito tudo à mão, tudo com maior detalhe, maior carinho e amor com as comunidades que estão aqui. Então, trabalhamos desde a colheita até tudo é feito seletivo com a mão. Nós não fazemos com a colheita mecânica, nós não puxamos, não fazemos a deriça, que é a retirada do café da planta. Nós selecionamos o café. Minuto ou segundo a segundo tiramos o melhor café para que os nossos clientes tomem o café e sintam que estão a tomar o café que foi feito, ou que a seleção foi feita segundo a segundo, com maior detalhe. Com crianças no colo, mulheres com trouxas na cabeça, então tudo aquilo. Então este é que torna o café da Gorongosa melhor, porque o café da Gorongosa é melhor porque estamos a trabalhar com os produtores, estamos junto com ele, então não tem como não ser melhor, não tem como não ter qualidade. E a segunda pergunta: o que é que o Parque da Gorongosa significa para si? Ainda bem que não foi para futebolista. Às vezes fico meio triste, mas não tenho como. A sorte não caiu para o lado, mas acho que já Deus já havia traçado o caminho, né? Então, o parque, para mim, considero como, principalmente as pessoas que estiveram envolvidas. Me formei no parque, tudo que eu sei do café hoje. A pessoa chata que dizem que eu sou muito chato porque tudo falo de café, aprendi com o parque, então eu considero o parque como um espaço para mim seguro, uma instituição que me fez crescer. Eu cheguei aqui, eu praticamente, vou dizer, estou aqui um pouco 10 anos, então nesse período eu aprendi muita coisa, experiências incríveis, conheci países que eu não contava, via só em filmes, talvez só em filmes, novelas, mas não só por isso, mas pela formação, pela capacidade técnica que hoje eu sou e pelo aquilo que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Então, o parque para mim é uma casa, mãe, pai, e eu tenho um refúgio.